Olha, o governo federal está avaliando, viu, a possibilidade de reservar um percentual de vagas dentro do programa Mais Médicos para candidatos com deficiência ou candidatos que façam parte de grupos étnico-raciais. Um decreto publicado nesta sexta-feira, gente, criou um grupo de trabalho para discussão desse tema, viu? O objetivo do grupo vai ser discutir, avaliar e propor algumas recomendações para reserva de vagas nos próximos editais de chamamento público. Lu, vou começar por você essa. Você é a favor disso? Eu sou a favor do sistema de cotas. Por quê? Porque é uma ação afirmativa necessária exatamente para possibilitar o ingresso de grupos que não teriam esse acesso, ou seja, competição justa e igualitária. Por isso que eu sou a favor do sistema de cotas, para possibilitar essa democracia dentro desses espaços que estariam reservados só para determinados grupos. Você acha que no Mais Médicos cabe a cota, Diegão? Olha, o Mais Médicos por si só, se for uma releitura do primeiro programa Mais Médicos que nós tivemos no Brasil, na essência eu já não acho um bom programa. Em relação às cotas, eu não sou totalmente avesso às cotas, mas eu acho que se elas não vêm acompanhadas de outras medidas para que ao longo do tempo as cotas se tornem desnecessárias, é um programa provisório que acaba se perpetuando. Então, a gente precisa ver certinho como que vai ser esse modelo que vai ser utilizado no Mais Médicos, né? E, enfim, com todas essas anotações. Agora, vamos falar, você que gosta do meio liberal por inteiro, de dados. Cota racial tem resultado? Tem. Agora, do ponto de vista de resultado, não de ideologia. Eu acho que a gente precisa separar a situação de acesso à universidade, por exemplo, desse caso do Mais Médicos. Por quê? Porque no Mais Médicos a gente está falando daqueles que já são médicos. E no Brasil a gente sabe que aqueles que conseguem já ser médicos são a minoria da minoria de privilegiados, privilegiados no sentido, sem nenhum sentido pejorativo, né? Que tiveram a oportunidade de cursar um curso de medicina, de se formar, etc. Ou seja, são pessoas que já estão na elite intelectual do país e que tá discordando. O médico não está na elite intelectual do país, é uma das profissões mais bem remuneradas do país, e que alguém que já fez medicina é alguém que tem um potencial de empregabilidade muito diferente de alguém que fez... Por que você tá bravo, Pepe? Não tô bravo, achei curioso. Na minha cabeça estou falando algo tão óbvio. Não, fica bufando. Por que não estou bufando, não. Eu até gosto da forma que o humano articula as ideias dele, né? É fofo. Mas é muito fofo, né? Mas uma das coisas que me incomodam muito na discussão de cotas é que as pessoas colocam as cotas como se fosse um direito da minoria. E no meu entendimento, como democrata que eu sou, e como uma esquerda contemporânea, que eu gosto de colocar assim, a cota, na verdade, é o direito da maioria, né? Eu acho que tem que ter cota, o Mais Médico, para grupos étnicos, raciais e deficiente físico, por o seguinte motivo, mano. Porque é bom para o sistema de saúde conviver com médicos de diferentes cores, diferentes condições sociais, diferentes condições físicas. É importante que a enfermeira de uma região do Nordeste tenha contato com o médico negro, tenha contato com o médico cadeirante. É importante para todo o sistema, né? Mas o que é meritocracia para vocês? Meritocracia é besteira, é besterol. Besterol? Eu acho que é besterol. Meritocracia é uma forma que as pessoas já privilegiadas usam para fim justificar o privilégio que elas já têm, né? Peraí, eu acho que um ponto fundamental... Antes do seu ponto fundamental, Mano Ferreira, nós precisamos dar aquela enrolada, porque nós vamos receber quem nos acompanha pelo rádio. São 11h45 para vocês que chegaram agora aqui na programação da Jovem Pan. A gente está repercutindo, gente, o sistema de cotas raciais, dentro do programa Mais Médicos. E estava rolando uma discussão aqui entre o Mano e o PP sobre se as cotas são ou não são de bom resultado, né? Vamos lá. O que é que me incomoda? Primeiro, existem cotas com bons resultados, sim. Eu não estou dizendo o contrário. Em alguns casos, é possível, é positivo utilizar. O que me incomoda na forma como as cotas são discutidas no Brasil e muitas vezes implementadas é que a gente parece que inverte a lógica. O que é importante
é que as pessoas tenham igualdade de oportunidades, que todos tenham a oportunidade de desenvolver os seus talentos, de fazer, de chegar no pleno potencial que tem para oferecer à sociedade, para exercer as suas habilidades, enfim, para ter habilidades de entrada no mercado do trabalho, etc. O que me incomoda é que aí parece que a gente começa a entrar numa discussão que reparte a sociedade previamente nos resultados de como que deve ser a distribuição de vagas num determinado lugar. E, às vezes, existem diversos contextos sociais que podem levar a uma configuração diferente. Se vai ser justo ou injusto, ou eficiente ou ineficiente, depende muito mais das oportunidades de acesso. Então, nesse tipo de discussão, eu acho muito mais importante a gente pensar em como promover oportunidades iguais do que como tentar forçar resultados iguais. Então, eu acho que essa é a diferença fundamental da forma como... Você é contra a cota racial ou você é a favor? Depende, em universidade, para entrada na universidade, hoje eu sou a favor. Mas agora a gente já está falando não da entrada para ter a oportunidade de estudar. A gente já está falando do resultado e não da oportunidade. Médico negro que tem dificuldade de acessar o mercado de trabalho? É muito mais do que isso. Ele já está com um diploma de medicina. É muito mais do que isso, Diego. É muito mais do que isso, Diego. Cota, nesse caso, é muito mais do que isso. É importante, por exemplo, que uma pessoa do Nordeste que só vê negro sendo traficante ter acesso ao negro médico. Isso é achismo. Tem um valor pedagógico para ela. Tem uma referência. Ou seja, a cota não é um direito da minoria. A cota é um direito da maioria. Tudo bem, mas faz bem para a sociedade. O meu ponto é o seguinte: você acha que faz bem para a sociedade o médico precisa de uma cota? Exato, se o médico negro precisa para esse fim. Se ele já é médico, ele tem condições de concorrer. Esse é o meu ponto, entendeu? Então, uma diferença é como que a gente iguala a oportunidade. Mas exatamente. Deixa eu falar, meninos, deixa eu pedir a palavra aqui. Eu vou exercer meu direito de cota desse programa. A cota é igual o Pepe falou, exatamente para possibilitar esse incentivo. Você tem aquela cota, aquele espaço para estimular. Quem nunca pensou, pouco importa se seja a cota lá na universidade ou aqui no programa do Mais Médicos. A pessoa, às vezes, nunca pensou naquilo ali. Mas no momento que você tem aquele lugar, você fala, por que eu não vou participar? É exatamente para você incentivar, é um estímulo. O médico que já está formado, exercendo a medicina, nunca pensou em ser médico. Ele disse que ele nunca pensou daquilo ali. Exato, ele não quer passar do programa. É para você trazer essa diversidade para o programa dos mais médicos. Para não ficar uma hegemonia de homens, por exemplo, se for homens brancos. A questão é que parece que divide muito a sociedade. Isso? É que quando você só tem martelo, tudo é prego. A questão é, existem outras formas de incentivar a diversidade para além das cotas. Sim. Quais? Então, a gente já está falando de um público extremamente seleto, que são médicos formados. Podemos, por exemplo, fazer com que nas sociedades médicas seja divulgado e incentivado para chegar no médico negro de que ele Mas isso seria o mundo ideal. É igual você falar tirando cotas de mulher em partido. Aí você vai falar assim, a mulher vai acordar e falar assim, amanhã eu vou ser candidata. Então, é isso, eu concordo desde o mundo. Não, eu não estou dando exemplo das cotas. Não estou falando aqui que seja cota agora para o programa ou cota dentro de partido. Estou falando exatamente a finalidade. A finalidade do sistema de cotas é oportunizar os espaços para eles serem ocupados. Aqui pelos grupos, que seja o próprio médico, que seja por mulher, que seja por pessoa preta. É exatamente essa possibilidade. Daí porque eu vou concordar que tem que ter um espaço temporal limitado para ela ter a natureza de cota. Porque senão ela vira... Então qualquer lugar tem que ter cota. Você foi no ponto. Você parte do piso da oportunidade. Isso. Evidentemente, nas universidades nós temos uma disparidade entre pretos e brancos. Mas dentro do mercado da medicina nós temos essa mesma disparidade? Será que o médico preto não consegue acessar o espaço que o médico branco consegue? Eu não vejo dificuldade. Afinal, são todos médicos. Já são todos privilegiados. Esse é o ponto que você... E aí a pergunta que a gente precisa fazer é, o edital do Mais Médicos está, de alguma forma, sendo discriminatório? Ele utiliza critérios
que impedem o médico negro de concorrer com condições de igualdade em relação ao médico branco? Porque a gente está falando... Ou é achar pelo em ovo? É muito diferente da gente falar da situação das pessoas negras em geral, que aí, quando a gente olha a distribuição social, eu vou concordar, a maioria dos negros não tem oportunidades, vem da escola pública, etc. Mas agora a gente está falando de um recorte de pessoas que já conseguiram ter acesso à oportunidade. Mas esse é o problema, médicos. mano. Tá no topo. Partindo da premissa de que, por serem médicos, existe uma isonomia entre todos os médicos e médicos dentro do Brasil. Em lugar nenhum. Mas o problema do argumento... O que é que tem no edital do Mais Médicos que impede essa isonomia de condições de A concorrência falta no de edital? incentivo já é uma questão. Que falta de incentivo? Como assim? O Mais Médicos é para incentivar médicos a irem a lugares que não tem médicos. O problema é o seguinte, mano. Você coloca a questão das cotas como se fosse uma questão só de oportunidade. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Quando eu, por exemplo, defendo que tem que ter cotas de mulheres de tribunais superiores do Brasil, eu não defendo pelo direito da mulher a ter acesso a centros de poderes. Eu defendo porque um colegiado mais heterogêneo é melhor para formar decisão. É um direito da maioria. Então, eu coloco a cota como um direito da maioria. Então, o Mais Médico, por exemplo, quando você vê que é um problema do Brasil não ter médicos em determinados cantos do Brasil, e você quer fazer um edital para pagar um pouco mais, dar um incentivo para os médicos irem para a região do Brasil, eu estou dando um incentivo maior para quem é médico negro a participar do programa. Mas por quê? Para participar do programa. Qual que é? Porque é importante. Veja, a gente está falando de uma política pública que busca levar médicos para lugares onde estão faltando médicos. Não é como se tivesse uma grande quantidade de médicos brancos e faltam médicos negros e precisamos inserir pela diversidade. Não é essa importante situação. Por trás, que é mostrar, por exemplo, para a população que está sendo atendida, que tem carência por médico, que dá para ele ser também o médico sendo negro. Não, concordo que isso é fundamental. O papel da inspiração. Eu não estou discordando que isso é fundamental. O papel da referência. O que eu estou dizendo é que a forma de fazer isso... Não é a cota, repito, quando a gente só tem martelo, tudo é prego. A diversidade é fundamental. A diversidade é fundamental. Mas a cota não é a única solução para ampliar a diversidade nos lugares. Meu ponto é o seguinte, o cara já não é médico? Exato. O cara é médico, certo? Se o cara tem interesse, o que ele faz? Ele vai lá e todos escreve pra vaga. Mas aí também, Paulinho, se for para a premissa de, porque o cara já é médico, você pode falar para o quinto vagas nos tribunais, falar assim, mas a pessoa já é advogada. Mas a pessoa já é um jogador. É igual, gente. É a mesma lógica. Vamos lá. Qual é a diferença? Loira, dessa vez você tá... É a mesma lógica. Nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente. Então, mas a pessoa é médica. A pessoa é médica. Mais médicos. Vocês estão pegando, a pessoa já é médica. Mas é a mesma questão. Deixa eu explicar a diferença. O tribunal mantém uma situação de privilégio. O tribunal é um espaço de poder que muitos querem estar e que há vagas limitadas. O Mais Médicos é uma política pública que parte do diagnóstico de que existem regiões do país onde há falta de médicos. Então a situação é completamente diferente, porque num lugar existe muita concorrência. Exatamente, é o fomento, é da diversidade. O meu ponto é o seguinte, se faltam médicos e os negros não estão indo, os médicos negros não estão indo, não é uma questão racial, é uma questão de... também. Claro que cota racial é racial. Não há médicos. Pepe, qual que é a barreira para que um médico preto pardo não se inscreva no edital para ir para uma região distante do Brasil? Não tem médico indo ali, nem negro, nem branco. Tem família mais estruturada do que o branco em regra. Tem menos dinheiro do que o branco em regra. Tudo mudar de estado, por exemplo, cria uma distorção para eles. Você está partindo de vários. Não, a ideia da cota é essa. A cota é essa, gente. É essa que é a ideia da cota racial, da cota de gênero. Eu acho que vocês estão muito bitolados. Eu e o Pepe somos a dupla bitolado, então. Bitolada, graças a Deus. Não, porque os bitolados. A bitolada do anel. Peraí. Bitolado do anel. Ô, Loira, isso aí é o recorte do recorte do recorte. Exato. Eu super topo discutir a questão das cotas e acho que, a gente tem que enxergar as cotas como uma questão de oportunidade. Agora, peraí. Se tudo a gente olhar dessa forma divisória, nós vamos chegar aonde? Qual que é o objetivo final disso? É ficar segmentando as pessoas? O objetivo final não tem mais cota. Cria uma cota para idoso. É a finalidade, não ter mais cota. É um mundo ideal, não precisar de cota. Por que não tem cota para idoso? E no caso do Mais Médicos? Por que idoso não? Deveria. Por que não tem cota para nordestino?
Não, é diferente a Não, questão. totalmente diferente. Por quê? Não, aí Depende do contexto. Mas no caso do Mais Médicos, o que está faltando é condições de atração do médico para lugares que tenham infraestrutura da cidade muito menor, etc. Então, o que a gente precisa pensar aí são duas coisas. Primeiro, as condições do Mais Médicos estão conseguindo atrair médicos para as cidades onde faltam? Sim ou não? Se estão conseguindo atrair, se não estão conseguindo atrair, quais são as causas? Será que é preciso pensar a estratégia de convencimento do médico de uma forma mais assertiva? Porque aí é possível pensar, inclusive, se tem algum gargalo para chegar nos médicos deficientes, nos médicos negros, etc. Que muito possivelmente, inclusive, no caso de deficiente, a gente está falando de cidades que têm uma infraestrutura muito menor. Então, muito provavelmente, a falta de interesse... É o contrário. Muito provavelmente, por conta de ter o médico com deficiente física, vão criar estruturas para o médico estar lá na Mas aí é o ovo e a galinha. Precisa ter a estrutura para o médico ir lá. Apoiou pelo rádio. Muito obrigado a você que ficou com a gente aqui. Um ótimo final de semana para você que está no rádio. A gente volta segunda-feira. Essa é a Jovem Pan Jornalismo Independente.